Bom dia, gente. Professor Ivo Maia, Geohumanas. Vamos começar mais um assunto, um conteúdo importantíssimo. Já entrando aí, né? Tá certo, daqui a pouco estaremos vendo geopolítica, né? E entrando aí em geoeconomia, vamos começar a trabalhar globalização, ok? Então, como vocês podem ver aí na capa do slide, nós temos aí as multinacionais, como a Microsoft, a Coca-Cola, não é? Tá certo? A Marlboro, a BMW, a HP, a Dell, não é? E tantas outras, em vários lugares do mundo. É exatamente o que o universo globalizado nos propõe. E embaixo nós temos o quê? Os principais blocos econômicos, como vocês podem ver, o CARICOM, o Mercosul, não é? A Comunidade Andina, mais acima a União Europeia. Aí você vem descendo aí, nós temos aí a ASEAN, nós temos os tigres asiáticos, a própria China, que é um bloco econômico, né, se consolida como sendo um, né, apenas. Nós temos aí vários aí, inclusive blocos aí no continente africano, e lá acima na América nós temos aí o NAFTA, né, o North America Free Trade Agreement, que é exatamente a zona de livre comércio da América do Norte. Então vamos começar aí, globalização, atentos, vamos lá. Primeiro, o processo de globalização ele é iniciado com o capitalismo, as fases do capitalismo, não é isso? Nós temos inicialmente o capitalismo comercial. Foi marcado por quem? Pelo mercantilismo, não é isso? Aí você tem as nações que têm uma balança comercial favorável, começaram a praticar o quê? As explorações ultramarítimas, como vocês estão vendo aqui nesse quadrinho, tá certo? Partindo da Europa, embora, tá certo? Ásia, América, América do Norte, enfim, América do Sul, América do Norte, entre outros. Então, quem tinha, tá certo, capital, investiu nessa perspectiva. Então nós temos aí as grandes descobertas, né? A descoberta do novo mundo, a América, e a descoberta mais à frente, né? Tá certo, do novíssimo mundo, a Oceania, e o contorno do Cabo da Boa Esperança, chegando exatamente a Calicut, a Índia, né? As riquezas da Índia, tá bom? Então, entre outras investidas que naturalmente esses países como a Grã-Bretanha, não é, tá certo, a Inglaterra, não é, dentro dessa perspectiva, tivemos aí Portugal, Espanha, Holanda, que aqui no Nordeste do Brasil foi implementado, né, de 1630 a 1654, o Brasil holandês, onde Recife, a nossa cidade, aqui é a nossa capital de Pernambuco, tá certo? Se consolidou como a Companhia das Índias, a capital da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas. Todo mundo sabe, né? A Mauritsstad, a cidade de Maurícia, Recife. Então vejamos aí, saindo do capitalismo comercial, esse capitalismo comercial foi o início desse processo de globalização, não é? Tá certo? Foi bem embrionário, mas aí, né, já se caracterizava, né? Tá certo? Queria deixar isso bem claro. E a Revolução Industrial vem consolidando essa perspectiva. Vejam vocês aí. Ó. A Revolução Industrial, que nós vimos, não é isso? Meados do século XVIII, manufatura, depois maquinofatura e a divisão do trabalho, né? A divisão, os donos dos meios de produção e os que produzem, o proletariado. A expectativa da mais-valia, não é? Tá certo? Ou seja, já surgia aí, dentro da perspectiva do capitalismo, não é isso? Essa situação de você ter a vantagem, não é? Dentro do processo de produção. E mais acima o capitalismo financeiro, né? Nós temos aí o liberalismo, né? Hoje nós temos uma vertente mais nova dessa perspectiva, que é exatamente o neoliberalismo econômico, né? E as práticas monopolistas, oligopólios, só que esse liberalismo ele quebrou quem? Ele quebrou USA, né? A crise, né, o crack americano, né, isso, a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos em 29. Por que motivo? Muitos monopólios, muitos oligopólios, então não dava mais certo. Ok? Tanto que veio mais à frente o keynesianismo, que a gente vai ver lá na frente depois, que foi o que salvou a economia norte-americana. Aí nós temos aí já o neoliberalismo, que é marcado por quem? Pelo surgimento das transnacionais, e o neoliberalismo nada mais é do que a base desse novo processo de globalização. Como nós estamos aí observando, temos a Nasdaq, né, essa principal bolsa do mundo, que é exatamente nos Estados Unidos, a bolsa norte-americana, e essa questão relacionada a ações, não é? Ou seja, a fissão de patrimônio em pequenas cotas, onde você pode aí, tá certo, fazer as suas aplicações ou ter um pedaço desse patrimônio. Práticas monopolistas, né? Nós temos aí, dentro dessas principais práticas monopolistas, nós temos os cartéis.
né? O que é exatamente um cartel? Um grupo de empresas se unem, fazem uma associação para ditar os preços, né, daquele setor. Então é como se tivéssemos aí várias empresas de produção de biscoito e esses donos se unem, fazem uma associação e ditam esse ritmo, podemos observar assim, tá certo? De como esse produto ele vai se comportar no mercado. Mediante isso, o que é que vai acontecer? As empresas menores elas vão se quebrando. E esse setor, né, quem vai tomar conta desse setor é exatamente esse cartel. Nós temos aí uma truste, né, um conjunto de empresas que se unem ou se fundem e faz certas combinações financeiras. Então significa dizer o quê? Nada mais é do que uma espécie de monopólio, uma espécie de cartel. Vejam vocês aí, a Perdigão, né, ela compra a Sadia, mas no mercado você tem a Sadia e tem a Perdigão, né? Tá certo? Exatamente para estimular uma espécie de estímulo falso da concorrência. Entre outras aí que surgiram, né? Então nós temos aí duas práticas monopolistas. Uma holding, né? Então significa dizer o que na realidade, né? Dentro de um agrupamento de empresas, uma delas controla as outras, subsidiadas através de controle acionário. Então é como se você montasse uma empresa sua e você começasse a comprar ações. Compra do grupo Itaúsa, compra do grupo Queiroz, enfim, Mitsurideca, bancos, aí você vê o Itaú quando abocanhou o Unibanco, e o Unibanco, por sua vez, já tem abocanhado bancos menores. Então significa dizer o que na realidade? Você vai comprando ações e daqui a pouco você está tomando conta dessas empresas. Essa sua empresa ela está tomando conta de vários outros grupos, graças a exatamente tá certa a compra, né, de capital dessas empresas, sobretudo dessas empresas mais fortes que são as estrangeiras, não é isso? E o neoliberalismo econômico, o que seria exatamente? Né? O neoliberalismo econômico ele é marcado exatamente, surgiu na década de 30, ele marca a eliminação das barreiras a investimentos estrangeiros, ou seja, você fica susceptível à entrada, né, podemos observar, de multinacionais. O Estado ele participa moderadamente. Como é que o Estado participa moderadamente? É através de agências reguladoras. Acho que vocês já ouviram falar na Anatel, né, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Então ela regula essa briga entre Claro, TIM, não é? Tá certo? Oi, essas empresas, entre outras, tá certo? Para que uma não venha abocanhar a outra, exatamente. E continue aí surgindo, tá certo? Aquela concorrência que faz com que o preço caia. Em tese é isso. E é marcado também o neoliberalismo por quê? Pelas privatizações. Tivemos muitas privatizações, algumas não foram boas, como a privatização da Vale na década de 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Era, né, tá certo, a Vale do Rio Doce, que foi que era a maior mineradora do mundo, não é, tá certo? E estratificadora de minério de ferro, sobretudo manganês, bauxita, tantos outros, que foi comprado por um grupo, um consórcio estrangeiro. Tivemos a Embratel, que já foi uma boa, né, a empresa brasileira de telecomunicações. Se não fosse a compra da Embratel e a modernização, não teríamos aí essa quantidade de empresas ofertando planos e essa bagatela de celulares aí que nós temos. Tivemos uma privatização que eu também não gostei, que foi a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, né? Essa CSN foi também assim, eu acho que privatizações devem ser em setores que não dão lucro. Em setores que dão lucro, nós temos que o quê? Modernizá-las. Então eu não concordo com tudo que o neoliberalismo prega. Queria deixar isso bem claro, tá certo? Isso é importante. Então, gente, vamos ficar aqui essa aulinha para não ficar extenso, até para não ter dificuldade de mandar para vocês, tá certo? Então, daqui a pouco vamos fazer uma outra aula continuando aí globalização.